Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje a conversa vai ser sobre arte, psicanálise, política, e para falar sobre esses temas eu tenho a honra de receber aqui a professora Tânia Rivera. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no canal, é um prazer muito grande poder conversar com você. E, bom, Prazer é meu, cara. muito obrigado. A professora tem algumas publicações importantes nessa área, é, já faz alguns anos que ela publica sobre esses assuntos, né? E depois eu coloco na descrição do vídeo uma lista mais detalhada, né, das principais publicações, mas eu prefiro que na conversa a gente possa falar sobre esses temas de uma forma assim, mais próxima do que você tem feito atualmente, até para ficar uma coisa assim, de acordo com as suas pesquisas mais atuais, né? Então eu vou começar com uma pergunta assim, mais genérica, e aí você pode utilizar para encaminhar para suas questões mais atuais, que é sobre a relação da origem da psicanálise com as artes, com a arte moderna, ali na época em que o Freud elaborou a primeira teoria da psicanálise, e ele via com maus olhos, né, os artistas, alguns artistas contemporâneos e que produziram uma ruptura com a arte clássica, com a arte tradicional. E, por outro lado, muitos deles se utilizaram da própria psicanálise, né, ali no começo. E depois disso, no século XX para cá, essa relação foi ficando mais interessante. Muitos psicanalistas têm utilizado os trabalhos de artistas e vice-versa, né? E também, claro, que há conflitos e tudo. Mas eu queria, então, fazer essa primeira pergunta sobre como que você vê essa relação no nascimento da psicanálise e da arte moderna, e depois a gente vai conversando aí sobre outros assuntos. Obrigado pela presença e boa tarde. Caio, obrigada pelo convite. É um prazer mesmo estar aqui com você. E eu vou responder a sua pergunta, primeiro concordando com o fato de que Freud não era muito entusiasta da arte moderna, nem tampouco do cinema, né? Freud era, de fato, um homem de gosto austero, né? Um pequeno burguês vitoriano, que reflete a polêmica que a arte moderna, especialmente os expressionistas alemães, num dado momento, ali na década de 20, por aí, trouxeram, né, para o seio da cultura, e Freud, em alguns momentos, se manifesta a esse respeito. Mas eu acho que isso fica anedótico diante de uma relação, de uma dimensão histórica mais fundamental, na qual arte e psicanálise se encontram ali no começo do século XX, já no finalzinho do século XIX e no início do século XX, porque elas partilham um mesmo fundo cultural, um mesmo espírito da época de, digamos, questionamento, crítica do lugar do sujeito como senhor da representação, como agente e ponto central, digamos, ponto de vista inquestionado, central, capaz de exercer o poder da representação. No momento em que Freud escreve os estudos sobre a histeria, em 1895, quando ele publica o livro com Bleuler, né, exatamente naqueles mesmos meses, acontece a primeira exibição pública e paga do cinematógrafo em Paris. Então, há uma coincidência, ou melhor, uma contemporaneidade entre psicanálise, cinema e arte moderna,
né, que, enfim, tem alguns marcos possíveis de se considerar. Um deles seria o quadro A Senhorita de Avignon, pintado por Picasso em 1907. Né? A psicanálise surge nesse momento da passagem do século, no qual está acontecendo na Europa um fenômeno muito interessante, a partir da invenção da fotografia e do instantâneo fotográfico, alguns anos antes. Está acontecendo uma espetacularização do cotidiano, do público, e é muito curioso porque Freud está embebido nisso, no momento em que ele está fazendo o estágio com Charcot, na Salpêtrière, em Paris. Ele vive esse momento, essa agitação espetacular, na qual, enfim, a gente tem não só os jornais trazendo, né, imagens fotográficas, mas também o surgimento de um entretenimento das classes populares e de todos, assim, que interessava a todos, uma espécie de entretenimento que tem no espetáculo, seja ele o diorama, panoramas, ou ainda fatos curiosíssimos, como, por exemplo, o passeio que os parisienses faziam ao necrotério, à morgue de Paris, para ver cadáveres que estavam ali à espera de identificação. Então, tem um certo ambiente de espetacularização ou de colocação em cena, de encenação da vida pública, da vida na cidade, que, curiosamente, é trazido pelo próprio Charcot para o seio da questão da histeria. Charcot, ele contrata fotógrafos para fotografarem doentes na Salpêtrière, não só, mas inclusive histéricas e histéricos, e, sobretudo, ele faz suas célebres apresentações no anfiteatro da Salpêtrière, suas apresentações de doentes, né? Levando pacientes a entrarem em crise, né? Em convulsões, em crises histéricas provocadas por ele no palco, tá? Para os olhos dos médicos, mas também de alguns não médicos que eventualmente vinham assistir esses espetáculos. Então, a histeria, ela está inserida dentro dessa questão de uma cena que se inicia, se instala com muita força nesse momento, né, no seio da cidade, da cultura. A gente tem que especificar que isso, no que diz respeito à Europa, especialmente um grande centro como Paris naquele momento. E Freud faz, com a sua invenção do inconsciente, na minha opinião, uma verdadeira resposta a essa cena constituída, que se constitui naquele momento com muita força. A resposta que ele dá consiste em nomear o inconsciente como a outra cena. Então, interessa a ele essa dimensão cênica, né, que é a dimensão por excelência da histeria, né, mas ele busca a outra cena, não aquela cena visível, evidente, explorada comercialmente, inclusive, mas uma cena que estaria oculta, que seria algo a se buscar, a vir a se revelar, né? Inicialmente com a hipnose, mas em seguida ele percebe que essa cena ela é construída muito mais de palavras, né, do que de imagens e lembranças. E ele então adota, né, a associação livre para chegar a essas cenas como uma construção paulatina e a se refazer sem cessar. Então, a psicanálise é uma espécie de construção cênica, tá? Mas que vai modificando em cada tratamento analítico, essa cena vai sendo trabalhada de maneira a ser analisada, ou seja, quebrada, e ao mesmo tempo que ela é construída.
naquilo que Freud chama de construções em análise. Eu acho que essa noção de cena, que saiu um pouco de cena, né, depois, na própria obra de Freud, que não costuma ser muito considerada hoje nos estudos em psicanálise, eu acho que ela é fundamental e que o diálogo com a arte nos permite retomá-la de uma forma bastante interessante para a psicanálise. Porque, veja, ao mesmo tempo, então, que Freud fazia isso, né, ele concebia a outra cena e atendia pacientes histéricos buscando a outra cena, o cinema iniciava os seus passos, né, justamente colocando em jogo uma fragmentação do campo representativo e modos de construção sintática de narrativas. Então, ali, ao longo de algumas décadas, na verdade foi muito rápido que o cinema chegou a uma sintaxe hegemônica, que é a de Hollywood, né? Mas ele lida justamente com a fragmentação do espaço cênico, né? Em cada tomada, em cada plano, e a montagem disso, rapidamente, não no início ali, né, nos primórdios do cinema, mas rapidamente, após alguns anos, se trata de montar e construir uma narrativa com fragmentos de cena, a gente pode dizer assim, que possuem, que se organizam a partir de pontos de vista que são diversos, né? Diferente de uma cena, de uma pintura clássica, né, onde a cena está bem constituída e ela é fixa, no cinema essa cena é móvel, não só no sentido de que a imagem está em movimento, mas também no sentido de que o ponto de vista desde o qual a cena é apresentada também muda, né? E a montagem se dá numa certa conjugação, numa sintaxe, como eu dizia, que constrói a cena no cinema. Ao longo de algumas décadas, acostuma o público a essa construção. Ora, ao mesmo tempo, a arte moderna, especialmente a pintura, estava buscando um rompimento com os protocolos de representação vigentes, os protocolos hegemônicos, os protocolos acadêmicos da época, né? Os artistas estavam em busca de um rompimento com esses protocolos e um encontro com formas distintas de representação, especialmente tendo em vista essa crise do sujeito, que aí se marca como aquilo que Freud, né, vai declinar como na sua célebre fórmula de 1917, dizendo que o eu não é mais senhor em sua própria casa, né? De alguma maneira, há um abalo ali naquele momento, na história cultural do Ocidente, que faz com que os artistas percebam que o sujeito não é mais uma posição garantida, uma espécie de garantia a ele próprio no seu poder sobre a representação, uma garantia da prática artística. Interessa a esses artistas, pelo contrário, explorar esse deslocamento, esse descentramento do sujeito, né? E são várias as formas, os caminhos pelos quais as vanguardas artísticas do início do século XX vão fazê-lo. A gente sabe que alguns expressionistas e, sobretudo, os surrealistas vão ter um diálogo direto com Freud, né? E é aí que se dá especialmente esse certo desencontro que me parece que você talvez tenha em mente na sua pergunta, né? Que, de fato, faz com que Freud, por exemplo, receba em Viena o escritor, o poeta André Breton, um jovem cheio de ideias, muito entusiasmado com a teoria freudiana e que quer fazer da psicanálise uma espécie de motor
para uma nova escrita, uma nova poesia, uma nova arte. E Freud o recebe entre 2 pacientes, numa tarde de atendimentos, sem muito interesse, e se despede dele com batidinhas nas costas, dizendo que era muito bom poder contar com os jovens. Então, não chega a haver uma colaboração, um trabalho conjunto, né? um alinhamento freudiano a essas tentativas dessas vanguardas, inclusive porque havia uma questão geracional também. Né? Breton tinha 20, 21 anos quando vai ver Freud, se não me engano. Mas é muito interessante perceber como o surrealismo, por exemplo, dentre as vanguardas artísticas, né, mais importantes da primeira metade do século XX, vai, de fato, se valer da psicanálise, vai dar à psicanálise um papel central no seu primeiro manifesto, na busca do que seriam esses novos protocolos de representação que romperiam, né, com a tradição. Então, é sobretudo com a associação livre e o sonho que Breton vai realizar essa aproximação com a psicanálise. Com o sonho, Breton busca Breton e os seus companheiros surrealistas também, que serão vários, mas no início, especialmente Éluard, Paul Éluard, Aragon, Max Ernst, que está ali em volta também, e vários outros. E é bom não esquecer que fazia parte, de maneira mais discreta, menos assídua, mas fazia parte desse grupo ampliado, o jovem psiquiatra Jacques Lacan também. Então, a gente tem uma dobra aí do que faz com que, desse interesse dos surrealistas pela psicanálise, que, inclusive, introduz Freud na França, mais do que a psiquiatria, que tinha um certo pé atrás da produção alemã naquele momento, são os surrealistas, os literatos que traduzem e publicam as primeiras traduções de Freud, né? Mas, além disso, interessava a esses artistas o inconsciente como uma espécie de potência de criação de imagens não convencionais, de imagens talvez discrepantes, a maneira do trabalho do sonho, né? A maneira do que as metáforas e metonímias oníricas nos trazem, tá? E fora, portanto, das regras acadêmicas simbólicas já estabelecidas. Interessa aos surrealistas retomar com a psicanálise aquela célebre provocação de Lautréamont, quando ele fala, né, do encontro entre um guarda-chuva e um ferro de passar sobre uma mesa de dissecação, né? Tem uma estranheza, e isso é muito importante, porque é concomitante à escrita freudiana do texto O Estranho, Unheimlich. Então, você vê que há toda uma espécie de dança entre os artistas, as vanguardas artísticas e a história da psicanálise, que vai se dando na primeira metade do século XX e que, curiosamente, vai culminar na grande influência que Lacan sofre dos surrealistas, que lhe apontam o caminho para a primazia do significante, com o uso que os surrealistas fazem, especialmente da escrita automática, inspirada na associação livre, né? Essa tentativa de escrever o que vier à cabeça, sem se reler, sem qualquer censura, sem restrição, e eles liberam com isso uma certa potência, né, eles medem o peso do significante sobre o significado e apostam nessa potência poética do significante. Então, a gente tem um entrelaçamento de buscas entre a psicanálise e as vanguardas artísticas no século XX, tá? E Freud esse é o aspecto histórico que eu queria apresentar
né, que eu só posso apresentar muito brevemente aqui, mas que está delineado em 2 livros que eu escrevi sobre o tema, que são Arte e Psicanálise, que foi o meu primeiro livro de 2002, que conta essa história sobre o surrealismo e, enfim, toda a proximidade e a tensão entre Freud e os artistas, e desdobra mais, né, esses interesses comuns e essas buscas em comum, mas também num livrinho que é posterior, que tem como título Cinema, Imagem e Psicanálise, no qual eu me debruço mais especificamente sobre a questão do cinema, sobre o regime de relação entre imagem e palavra que o cinema põe em prática e sua relação especialmente com o sonho, né? Porque a psicanálise, ela é uma teoria, me parece, é uma das suas facetas, ela é uma teoria crítica da imagem. Ela desenvolve, Lacan, sem dúvida, vai ser um dos maiores nomes de um posicionamento crítico da imagem como ilusória, como ortopédica, alienante, etc. Mas isso se modula, né? A questão da imagem se modula ao longo da invenção da psicanálise por Freud e do pensamento lacaniano de uma maneira muito rica e que está em contato, ainda que não direto, não explícito, mas tem dentro de um contexto cultural mais amplo, se dá num certo jogo, eu diria, com a produção artística da época. Mesmo assim, a gente sabe que Freud vai privilegiar nos seus escritos, né, um artista como Leonardo da Vinci, né? Ele de fato não se interessa, não se debruça sobre a arte do seu tempo, mas me parece muito importante salientar no modo como ele traz a arte para um diálogo uma dimensão metodológica fundamental. E aí eu passo do aspecto histórico para o aspecto metodológico, que consiste, na minha opinião, em um posicionamento metodológico muito importante para a psicanálise, que faz do domínio da arte uma espécie de outro para que a própria psicanálise possa se desenvolver como teoria. Num dado momento, na década de 20, Freud diz que a psicanálise, a teoria psicanalítica precisa de analogias e que essas analogias nunca lhe bastam, ela está sempre a modificá-las. Eu acho muito interessante, assim, epistemologicamente e metodologicamente, pensar essa afirmação de Freud, né? Porque não se trata em absoluto de obter da associação livre um conhecimento direto do inconsciente. Aliás, Lacan dirá, décadas mais tarde, que o inconsciente não vai apresentar ele próprio, não vai se apresentar ele próprio como tal. Então, se trata de uma busca ali enviesada, né, que é a própria posição da escuta flutuante, né, de alguns acontecimentos, algumas centelhas nas quais o inconsciente se manifesta, né? Principalmente, me parece, o trabalho do sonho, o modo de operação do inconsciente que está em jogo e que interessa também aos artistas, como eu dizia. Mas Freud, então, nessa busca de analogias, ele dialoga com muitos campos do conhecimento, não só com a arte. A gente sabe que ele traz a biologia, inclusive a retorce um pouco aqui e ali, antropologia, sociologia, etc. Mas eu acho que a arte tem um papel fundamental, talvez digno de nota, assim, particularmente digno de nota, na medida em que ela permite a Freud conceber algumas noções fundamentais, como a de fantasia,
sem falar na do estranho, né, mas especialmente a de fantasia, que ele vai buscar, né, na Gradiva, em Leonardo da Vinci, não um exemplo de como se daria a atividade do fantasiar, longe disso, mas um verdadeiro campo de conhecimento, uma fonte de material para se pensar a fantasia, essa noção, esse conceito psicanalítico. Então, Freud vai buscar na arte os elementos que lhe permitem elaborar a sua teoria. E eu acho que talvez nesse sentido a gente possa mesmo dizer que a arte ocupa o lugar de um outro fundamental para o pensamento freudiano, numa posição metodológica que replica aquela da transferência, aquela do próprio descentramento do sujeito, na medida em que a psicanálise precisa se descentrar, ir buscar num campo outro aquilo que é o seu próprio material. É nesse sentido que eu entendo as afirmações freudianas e lacanianas, segundo as quais o artista precede o psicanalista, devemos buscar nos artistas o conhecimento sobre o inconsciente. Eu acho que mais do que nos artistas, essa figura por vezes idealizada, que eu acho que hoje muitas vezes é muito idealizada pelos psicanalistas como uma espécie de figura de saúde perfeita, e eu acho que não se trata disso, mas se deve buscar em obras, e é isso que fazem tanto Freud quanto Lacan, certos indícios, notícias do funcionamento do sujeito. E, curiosamente, o domínio da arte é aquele que, na cultura, me parece que consegue se apresentar uma singularidade radical, transmitindo-a, fazendo-a circular. Ele põe na roda, né, o campo da arte põe na roda a singularidade radical, o desejo, se a gente quiser. Então, isso o próprio Freud elabora em outros termos no texto sobre a fantasia de 1907, né? Que o artista ele traz algo que é seu, singular na sua criação, mas há uma torção, uma espécie de transposição para que aquilo possa chegar no outro. Então, tem uma dimensão aí de transmissão e de laço social que me parece muito importante salientar, porque talvez a gente possa tomá-lo como um modelo distinto, o oposto até, daquele da massa, segundo Freud. Então, em vez do laço social se dar por semelhança e apagamento das singularidades, das diferenças, pela arte parece se dar um certo laço social, que é aquele da singularidade, ou até a gente talvez possa dizer do desejo. Então, eu acho que tem esse posicionamento metodológico freudiano que a gente poderia explorar em alguns textos mais em detalhe, né? Estou pensando especialmente, para citar só um, mas muito importante, no momento em Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que Freud volta ao mito teórico de totem e tabu para dizer que o artista é aquele que constrói, inventa uma variante dessa narrativa mítica, o que ele localiza como o mito do herói, e o artista, então, se coloca no lugar desse herói que teria matado o pai. E veja que não é pouca coisa assinalar isso, porque se trata de nada menos do que a narrativa do próprio advento simultâneo do sujeito e da cultura, da sociedade. E a arte estaria retomando, né, em outras versões, refazendo essa narrativa, de alguma maneira. Então, eu acho que, para concluir, talvez o papel da arte, ou o que
nós podemos apostar como importante no diálogo com a arte para a psicanálise seja justamente o contato com esse material que não traz narrativas outras já prontas, distintas daquelas que seriam as da psicanálise, mas trazem como um material móvel e maleável que pode nos ajudar no bric-a-brac da teoria e além de uma mera repetição dos mestres. E além de uma perspectiva de ensino como repetição de conhecimentos já, né, bem estabelecidos e estabilizados. Então, me parece que o diálogo com a arte ele está ligado a essa ideia de uma teoria viva, sempre a se refazer, precisando de novas analogias, como diz Freud, né? E retomando-as na cultura. Também é um modo de sair da psicologia que vê na subjetividade do indivíduo o seu material, para pensar de saída ao sujeito na cultura, nesse mal-estar na cultura, né? O sujeito mal está na cultura, aí ele está, e, portanto, na arte nós podemos recolher um conhecimento sobre o sujeito do inconsciente. Muito interessante, Tânia, você falou de vários assuntos e eu fiquei pensando, eu ia até te perguntar sobre a questão do sujeito, você acabou encerrando nesse ponto, né? O descentramento do sujeito e uma nova concepção da subjetividade que a psicanálise e as artes modernas e contemporâneas propõem na música, nas artes plásticas, no cinema. Você não tem mais a ideia de que seja possível a subjetividade recuperar, né? Por exemplo, uma música que se dá no tempo, né? Pensando as vanguardas estéticas na música, que eu estou pensando no Adorno, na verdade, para fazer essa pergunta, né? Como é que ele é alguém que pensa a psicanálise e as vanguardas em música para pensar uma nova possibilidade de compreensão da subjetivação, quer dizer, um mundo que parece ter perdido sentido, como que essa arte expressa melhor, né, essa ausência de sentido, que não é só uma questão política contemporânea, mas talvez seja algo para além disso, a própria concepção da subjetividade que o sujeito burguês construiu numa determinada história do Ocidente que está chegando no limite, né? E que talvez nesse ponto a historicidade comum da psicanálise com as artes modernas se revele melhor. Talvez o Freud não tenha querido pensar isso que os artistas contemporâneos estavam pensando daquele jeito, mas por outro caminho ele pensou também, né? Sim, ele fez, inclusive, porque com o Heimlich, o ensaio estranho, né, ele está, de alguma maneira, fazendo o seu, se a gente quiser, o seu encontro entre o guarda-chuva e o ferro de passar roupa sobre a mesa de dissecação. Quer dizer, ele traz isso como uma dimensão fundamental, um estranhamento inerente à cena. É o caso de dizer, o que Freud relata no Estranho são cenas que interpelam o sujeito, cenas nas quais ele não se encontra como senhor da sua própria casa, mas que o interpelam e põem em movimento, em questão, o seu lugar nelas. E nesse sentido, eu acho, assim, tentando comentar, vou deixar você terminar a sua pergunta, mas porque já me deu vontade de responder uma parte. Nesse sentido, eu acho que prossegue
um certo jogo entre os dois campos, psicanálise e arte, sem que um subsuma o outro de maneira alguma, mas prossegue uma certa tensão, né, produtiva, né, nesse sentido de principalmente, me parece, de uma crítica da representação clássica, né, e uma exploração do que se constrói como mundo. Freud fala do artista também como até o modelo de uma certa saúde, porque ele transforma o mundo, né? Nas suas elaborações sobre perda de realidade, curiosamente, Freud está tratando de neurose e psicose, e de repente ele traz o artista, para dizer que o artista transforma a realidade. Então, eu acho que tem assim, elementos que são a própria subversão do sujeito colocada em prática no mundo. E isso não menos como conteúdo, como narrativas já construídas, do que como cenas desmontadas, remontadas, um certo mal-estar, uma certa movimentação, né, do sujeito implicada nessas cenas. Então, se trata de nada menos do que transformar o mundo. A arte se aproxima também do delírio nesse sentido, né? E aí é toda uma outra forma de contar essa história pela via das relações entre arte e loucura, que eu vim trabalhando nos últimos anos, desde 2014, e deu origem à exposição Lugares do Delírio, né, que esteve em cartaz, uma exposição grande, que esteve em cartaz no Museu de Arte do Rio, em 2017, em seguida no Sesc Pompeia, em 2018, e que deu origem a uma publicação que deve sair nos próximos meses pela N-1, a esse respeito, né, das relações entre arte e loucura. É um outro caminho conexo, mas também muito interessante. A gente pode dizer que há um campo de alteração, deslocamento, descentramento do sujeito na sua relação com o mundo, que a arte põe em prática de um modo que é conexo àquele que a psicanálise trata e, de alguma maneira, visa incentivar também. Eu acho que a arte, talvez ela possa, porque não é nada garantido também, aliás, o próprio domínio da arte é algo mal delimitado e problemático muitas vezes. A própria arte está se perguntando sobre os seus contornos e está querendo ir além deles ou explodi-los simplesmente, mas talvez a gente possa dizer mesmo assim que a arte ela traz ela pode suscitar esse acontecimento que para Lacan, o efeito de sujeito. O sujeito não está no indivíduo, como crê a psicologia. Para a psicanálise, na minha opinião, é assim que a gente deve levar a sério o mal-estar na cultura para Freud. Para a psicanálise, o sujeito está na cultura. Ele não está, essa é a sabedoria do termo, da expressão usada em português. Em alemão, Unbehagen não permite esse jogo de palavras, mas cada língua com a sua sabedoria. O mal-estar nos permite pensar que o sujeito está, ele mal está, ele não mas ele está na cultura, é aí que ele se apresenta como um efeito. E a arte talvez seja essa armadilha de produzir sujeito, mas que pode não funcionar, que é sempre uma aposta, uma proposição lançada ao vento, um pouco como uma garrafa de náufrago, sabe, com o bilhetinho, só que talvez o bilhetinho esteja até em branco, e aquele que recebe é que tenha que escrever, né? Mas, de todo modo, todo bilhetinho de náufrago, no fundo e na superfície, quer dizer SOS, né? É um pedido de socorro, né? Então, tem uma dimensão política nisso também, que eu acho que é muito importante. A arte contemporânea, a arte do nosso tempo,
ela vem buscando borrar, suspender, especialmente as fronteiras entre o que seria a arte e o que seria o domínio da política, entendendo que essa transformação ativa do mundo, no sentido do desejo, é uma ação micropolítica e política, no sentido em que ela engaja, né, outros, em que ela cria laço social. Né? Então, a gente lida ainda com essa complicação, que é a da arte se recusando como mercadoria por muitos artistas em várias partes do mundo, para se propor como alguma ação no mundo, algo que possa fazer alguma diferença, e se aproximando, portanto, de movimentos sociais e de modos muito variados também. Uhum. Sobre o sujeito, era isso que eu queria perguntar, mas você respondeu já muito bem. Eu queria passar uma última pergunta, que é para você desenvolver um pouco mais essa questão do contemporâneo, a questão da arte com relação à mercadoria, né? O capitalismo, depois dos anos 90 para cá, 80, ele entrou num ritmo mais acelerado, a implementação das medidas chamadas neoliberais, né, ao redor do mundo e tudo, e a gente tem um período, uma forma de lidar com isso, que alguns chamam de o pós-modernismo, né, o Jameson, mais fluida. Parece que a arte acaba perdendo essa a forma de ruptura com o presente, que era pensada pelos vanguardistas, né, nas primeiras vanguardas, acaba se deslocando, é como se não tivesse mais a possibilidade de transformação da realidade, né? E me parece que aí a psicanálise e a arte podem se unir de uma outra forma para fazer um diagnóstico e também repensar, então, a possibilidade da arte, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Se você concorda com o fato de que o sonho das vanguardas não aconteceu, né? Aquilo de que a arte iria trazer, de fato, uma nova sociedade, e depois do final dos anos 80 para cá, né, como se a arte agora tivesse, né, é muito difícil resistir, né? Como é que ela poderia se recriar nesse mundo de agora, né? E não mais, né, num mundo em que parece que a revolução está no horizonte, né? Parece que agora a gente perdeu um pouco essa capacidade de imaginar uma revolução, né? O que você pensa disso? Eu acho, Caio, que a gente tem hoje um recrudescimento de uma busca utópica com a arte, por parte de muitos artistas, indo na contramão de uma mercantilização. Se a gente pensa numa realidade como a brasileira, né, em termos de mercado de arte, é algo muito recente, né, que haja um mercado de arte para a produção atual no Brasil, e, sem dúvida, isso coloca uma atenção para os próprios artistas. É muito curioso, é interessante você ver isso hoje de forma muito aguda, por exemplo, galerias que estão fazendo, né, exposições virtuais por causa da pandemia, e que aí trazem como obras trabalhos eminentemente sociais feitos por alguns coletivos ou instituições artísticas. Isso faz parte dessa suspensão de fronteiras de que eu falava. Né? Tem a própria arte, muitos artistas encaram como um problema o fato das obras poderem ser tomadas como representante máximo da mais-valia, justamente, ou serem compradas como uma forma de lavar dinheiro. Né? Então, tem uma tensão aí, é muito boa a sua pergunta, porque eu vinha falando, né, de uma potência, uma pujança
política no sentido emancipatório da arte, no entanto, a gente tem essa força oposta e se trata de uma tensão que cada artista, enfim, com a qual cada artista tem que lidar e encontrar um modo, né, de fazê-lo de forma sua, enfim. Mas eu acho que, a respeito do pós-moderno, sem querer entrar nesse domínio muito vasto e que se tornou um pouco também um saco de gatos, né? Eu acho que a gente tem uma pontuação a respeito do pós-moderno de um crítico brasileiro que me parece mais interessante do que a maior parte das formulações, das ideias de autores estrangeiros a esse respeito, por essa via de uma aliança com o capitalismo tardio, etc. Essa pontuação é do grande crítico Mário Pedrosa, né? Esse homem político e crítico da maior grandeza entre nós, né? Que faleceu no comecinho da década de 80, e que, em 1965, se não me engano, usou o termo pós-moderno de forma totalmente precursora do que viria nos Estados Unidos nos anos seguintes, para falar da arte americana, inglesa, americana, de autores, de artistas ingleses e americanos. Mário Pedrosa usa o termo para falar da obra de Hélio Oiticica, né? O nosso artista, um dos nossos artistas mais conhecidos, talvez o mais conhecido internacionalmente hoje, que naquele momento ali, no meados da década de 60, fazia um giro do objeto, do quadro, para toda uma vivência ambiental que para ele era uma verdadeira uma verdadeira formação de uma coletividade que seria transformadora socialmente, inclusive visaria se contrapor às desigualdades sociais. E, enfim, é um assunto também controverso, porque Hélio Oiticica se aproxima da favela da Mangueira e ele próprio se torna passista da escola de samba, ele tem toda uma relação muito íntima com a comunidade e ele, ao mesmo tempo, está fazendo... na sua obra, está abandonando obras que seriam, né, obras para se colocar na parede do museu ou se pendurar no teto, no caso de esculturas dele, para fazer ambientes de estar, de relação, enfim, de uma certa busca poética que estaria radicalmente na vida. E Mário Pedrosa, comentando esse passo dado por Hélio Oiticica, fala de uma arte pós-moderna que seria guiada por uma postura ética, política num sentido amplo. O avô de Hélio Oiticica, não por acaso, era um anarquista muito famoso, José Oiticica, um grande líder anarquista no Brasil, assim, um nome, uma referência, né, do anarquismo no Brasil. E Mário Pedrosa diz que, bom, se trata de um posicionamento ético e político e se quer buscar um precursor, vamos considerar que o avô desse artista era um grande anarquista, né? Então, já tem aí, pela via de Hélio Oiticica, na leitura de Mário Pedrosa, né, um certo posicionamento que nos permite pensar a arte brasileira de um modo singular. E cada obra de modo singular também, porque não se trata de fazer essa abstração à arte brasileira e considerá-la em bloco. Mas, enfim, eu acho importante notar hoje que a gente não, assim como na história das ideias, eu acho, a gente não está necessariamente alinhado como colônia ao que se está fazendo lá fora, né? Então, eu acho que tem todo um caminho de consideração pelo outro,
de busca ética de uma relação com o outro que descentre o próprio artista e que permita que um acontecimento se dê na presença do outro, tá? Que tem desdobramentos variados hoje, até hoje, a partir dessa matriz, especialmente dada por Elliott Sica e Lygia Clark. Tá? Então, eu traria essa torção para te dizer, eu não me alinho a um discurso um pouco da inquietação ou mesmo catastrofista de uma perda da sensibilidade ou dos valores. Eu acho que há algo muito pujante acontecendo e que retoma essas operações e esses acontecimentos simultaneamente singulares e coletivos, de modo muito rico e que está aí em efervescência, apesar de toda a perseguição, que é uma verdadeira perseguição e desmontagem que nós estamos vivendo no Brasil do campo da cultura, do cinema, das artes em geral, né? Apesar disso. E da educação. E contra isso, resistindo a isso. Sim, e da educação também, né? E de tudo, né? Bom, Tânia, eu gostei muito da conversa. Acho que a gente falou de vários assuntos que estão em conexão, e pelo que eu percebi, você conseguiu falar do que você está pensando agora também, né? Falou do livro que vai sair, que se origina dessa exposição, né? Pela N-1, muito interessante. Eu fiquei muito contente com a conversa e muito feliz de você ter participado aqui das conversações filosóficas. Se você quiser dizer mais alguma última coisa, aí fique à vontade. Então, eu queria, já que eu acabei fazendo propaganda desse livro que vai sair, o que eu tenho um certo pudor em fazer sempre, eu queria não deixar de mencionar o outro filho recente, porque essa coisa de dar importância para um e não para outro é complicado. É um livro que eu lancei mais recentemente. Aliás, eu fiz um lançamento online, acho que na semana passada, desse livro, em companhia da Cristina Poli. Ele saiu há algumas semanas, alguns meses nessa altura, mas nesse momento muito confuso. E o título é Psicanálise Antropofágica, Identidade, Gênero, Arte. Então, eu tento trazer reflexões sobre questões políticas vividas por nós atualmente, né, questões referentes à pandemia, como, por exemplo, os atendimentos online, os atendimentos remotos, né, em psicanálise, mas também as questões de gênero, né, as questões que vêm sendo discutidas com alguma controvérsia e algum mal-entendido também em alguns momentos. E nisso tudo eu busco, com artistas brasileiras mulheres, alguns delineamentos distintos da lógica fálica desdobrada por Freud e Lacan, tentando aí trazer possibilidades de desenhos outros, né? Fazendo isso que eu dizia, que para mim é importante metodologicamente, que é, ao nos aproximarmos da arte como psicanalistas, não nos colocarmos no lugar de poder daquele que tem algo a dizer sobre ela, eventualmente uma interpretação, mas, pelo contrário, né, se aproximar dela como um campo, um material a ser manipulado, como um campo de significantes e cenas que podem ser entrecruzadas com os elementos da teoria psicanalítica e de sua prática, né? Essa espécie de emaranhado entre os campos que me interessa. E então esse é um livrinho que eu venho comentando, trabalhando, como a gente diz, né? Divulgando
porque me parece um livro bem atual, né? O que é também muito importante para mim nesse momento, a gente se colocar como psicanalista, né, numa situação geopolítica e de gênero também, e poder trazer uma contribuição com a psicanálise para esse momento tão paralisante, terrível e, enfim, de uma necropolítica totalmente explícita. Então, são contribuições, enfim, tentativas de contribuição muito humildes, mas que me parece importante tentar incitar, mais do que fazer eu mesma, que o gesto também incite, né, outras pessoas a fazê-lo. Tá? Foi lançado pela Artes e Ecos, que é uma editora de Porto Alegre, só para terminar a propaganda, desculpa. Imagina, eu vou depois pôr na descrição, né, o título, a editora, podemos pôr o link também para o pessoal poder acessar com facilidade. E é isso, Tânia, agradeço muito a sua presença aqui, a conversa muito prazerosa. Espero também que o pessoal que vai nos assistir depois também tenha gostado. Depois comentem, né, o vídeo, o que vocês acharam. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.